Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda oficina de leitura. Quero muito agradecer a participação de vocês, pela presença, por estarem apreciando essas oficinas que têm o objetivo aí de trazer todos vocês a participarem, a mergulharem aí no mundo da leitura. Nós vamos agora relembrar um pouquinho dos nossos objetivos aqui nessa segunda oficina. Lembrando que esta oficina ela está acontecendo a pedido do estágio híbrido, como eu havia falado a vocês na primeira oficina. Os estágios, né, que costumeiramente aconteciam ali presencialmente nas escolas não estão mais ocorrendo dessa forma, devido à pandemia de Covid que nós estamos enfrentando, né? Os estágios eles foram reformatados e estão acontecendo dessa forma. Então, esse estágio especificamente é para o ensino médio, né? Na Uninter, onde eu sou aluna, no curso de formação pedagógica em letras. Para quem não me conhece, já havia me apresentado na primeira oficina, meu nome é Elda e é um prazer poder estar com vocês falando desses assuntos, né? Porque a leitura é algo muito importante nas nossas vidas. E nós podemos ver um pouco disso na primeira oficina. E relembrando então o que nós podemos investigar, vamos dizer assim, nessa primeira oficina, nós vamos entrar aqui um pouquinho e eu gostaria de colocar para vocês logo de início aí um vídeo retomando um pouquinho daquilo que nós vimos na primeira oficina. Eu coloquei para vocês, né, diversas pesquisas ali, estatísticas mostrando a situação da leitura no nosso país. Vocês tiveram a oportunidade de ver um pouco sobre isso, também de pensar a respeito desse assunto. Vocês viram que é algo muito importante, assim, essencial, né, para a educação no nosso país. Pensando especialmente nesse momento também, né, de pandemia que nós estamos vivendo, é uma oportunidade para nós repensarmos tudo isso também, né? Então, como nesse momento nós estamos aí, né, nos adequando a diversas coisas, tantas atitudes aí que nós temos tomado para enfrentar essas mudanças, também é uma oportunidade de repensarmos então essa questão aí da leitura, né? Então, se você até hoje não teve a oportunidade de parar para refletir, pensar um pouco sobre isso, você está tendo essa oportunidade agora, né, com essas oficinas de leitura. E eu espero que elas venham de fato transformar, né, a sua ideia, a sua mente a respeito da importância da leitura. E nós podemos ver isso então na oficina 1. Caso você não tenha visto, recomendo que você volte lá na primeira oficina e veja, né, os motivos principais ali que nós colocamos a respeito da importância da leitura nas nossas vidas, não é? Bom, então, lembrando um pouquinho da oficina 1, né, que nós podemos ver esses assuntos, eu quero colocar esse vídeo aqui para vocês mostrando e reforçando um pouquinho mais daquilo que nós falamos numa reportagem aqui falando a respeito do hábito da leitura, né? Vocês viram diversos benefícios, né, que nós temos quando nós somos leitores, quando nós temos a leitura como uma prática na nossa vida, porque é isso que ela é, né? Quando você passa a ser um leitor, de fato, a leitura se torna uma prática na sua vida. É como uma atividade física, né? Que você faz, você sabe que aquilo é importante, né? Para o seu corpo, para a sua saúde. Da mesma forma, a leitura também, né? Para a nossa mente, para o nosso intelecto, é essencial. Então, vou colocar essa reportagem, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Vamos verificar apenas o volume aqui, tá certinho. Vamos voltar aqui. E acompanhem comigo então esse vídeo, ok?
Vamos A lá. gente está em uma época, né, que a tecnologia está presente o tempo todo, no nosso dia a dia. Celular, jogos de computadores, séries, filmes, enfim, muita coisa para ocupar o tempo livre. E quando ele sobra. Mas ainda tem muita gente que opta por ler um bom livro. Que bom, né? A Juliana, que não tinha o hábito da leitura, mudou de rotina há uns 8 anos. Foi quando ela ganhou do marido o primeiro livro de romance. A partir daí, não parou mais de ler. Eu despertei um desejo por ler outras histórias, então um romance, uma ficção. Eu tive empatia pelo personagem, né, do livro, eu me sentia dentro da história e com isso eu adquiri esse gosto pela leitura. Só no ano passado foram 72 livros. Na lista de leituras também estão livros práticos e que ajudam no dia a dia da empresária. Para facilitar, ela usa o leitor digital. Com as obras na palma da mão, facilita a leitura em qualquer lugar. Eu leio para ter insights para o meu negócio, eu leio para aprender, eu leio para conseguir ter uma troca de conhecimento até com outras pessoas, né? A gente está numa conversa, a gente tem que ter umas abordagens diferentes, assuntos diferentes, então eu acho que assim é sempre um aprendizado a leitura. Ler faz bem. Todo mundo já ouviu ou disse essa frase. São inúmeras as pesquisas que comprovam que o hábito da leitura aumenta as conexões neurais, fazendo com que o cérebro funcione melhor. É como fazer ginástica, só que para malhar a mente. O seu João faz esse exercício há mais de 20 anos. São leituras que vão desde Machado de Assis até obras históricas. A leitura é um hábito importante para dar conhecimento, não só cultural dos fatos nos tempos modernos, como também em tempos passados. Essa concentração toda tem uma explicação. É através da leitura que a gente melhora a escrita e o vocabulário. Além disso, incita o senso crítico. Na Biblioteca Pública do Estado, é possível ter acesso de graça a mais de 120 mil títulos. Esse andar do local é reservado para a memória bibliográfica de Santa Catarina e exemplares de jornais publicados desde 1831. Nesse outro espaço ficam as obras raras. São periódicos, dicionários e livros dos séculos XIX e XX. Sabe aquela história de que é pequeno que se aprende? Na casa da Fernanda, isso é um assunto sério. Incentiva desde pequeno, né? Lendo para eles e agora com 7 anos eles têm esse hábito de leitura, né? Já contou assim mais ou menos quanto você leu até hoje, não? Não, Mais de 10, mais de 20? bem mais. Inserir a leitura na rotina é uma prática diária, independente da idade. Pode ser um livro de história, romance ou até sites de notícias. A intenção é exercitar o cérebro e aprender uma coisa nova a cada novo conteúdo que se lê. Muito bem. Então, como nós havíamos visto na primeira oficina, inclusive foi feita a pergunta lá no chat enquanto nós acompanhávamos a oficina 1, não é? Quem estava lá conosco teve essa oportunidade, essa possibilidade. Foi colocada a pergunta lá: quantos livros vocês leram, né, no último ano? Ou quantos livros nós conseguimos ler em um mês, não é? Vocês viram na reportagem a Juliana, né, que disse que leu 72 livros no último ano. É uma quantidade bem razoável, né? Bastante. Então, aí seriam mais de 2 livros por mês. E se vocês lembrarem lá, o Jeff Bezos, que eu coloquei para vocês, né, comentando que as pessoas, as figuras de sucesso, elas leem pelo menos 2 livros por mês. Vejam só, que importante, né? Nós estarmos ligados e nos interessarmos mesmo em colocar a leitura como uma prática na nossa vida, fazendo parte da nossa rotina mesmo, né? Além dos benefícios aí que vocês viram, que já havíamos falado, né, na primeira oficina, para que eu consiga escrever bem, para que eu adquira vocabulário, que eu consiga conversar com outras pessoas, trocar ideias, ter criticidade, né? Ser crítico ao colocar aí os assuntos e eu conseguir falar sobre eles. Então, são somente vantagens, né, que eu tenho com a leitura. Muito bom.
Então, apenas uma retomada aí, né, da oficina 1 sobre aquele assunto que foi colocado, um panorama assim geral, resumindo, né, o que nós falamos. E aí, ao final dessa oficina 1, eu deixei para vocês uma atividade colaborativa lá na ferramenta Padlet. Eu vou aguardar que vocês tenham a possibilidade de entrar lá, tá? Eu vou deixar aí ao longo da semana para que vocês vão com calma. Gostaria de já ter colocado hoje para mostrar, mas ainda temos pessoas que ainda não participaram, então eu gostaria de ver a criação de vocês, o ponto de vista de vocês, né? Foi questionado lá. Qual é o seu sonho, né? Então, é um pontapé inicial para a gente começar a entender a importância da leitura na nossa vida. Pensar quais são os meus sonhos, além do projeto de vida, né, que foi colocado lá. Então, eu vou aguardar, vou dar esse tempo para que vocês consigam pensar com carinho, com atenção ali, né, não fazer qualquer coisa ali correndo, né, a gente está falando de sonhos, os sonhos são coisas muito profundas, né, na vida de uma pessoa, é algo muito sério. E se vocês lembrarem que eu havia comentado também, né, da fala lá do Warren Buffett, aquele bilionário bem conhecido, né, famoso, que teve bons influenciadores na vida dele, ele dizia, né, que você deveria escolher algo para fazer na sua vida se você não precisasse de dinheiro, né? Essa seria a forma ideal para todos nós. O que acontece é que muitas vezes nós optamos por aquilo que dá dinheiro, né? E aí acaba que você tem muitas pessoas que estão frustradas, né? Desiludidas com aquilo que fazem, porque não seguiram de fato, né? Aquilo que elas gostavam lá no fundo, né? Aquele desejo que está dentro de nós, não deram atenção a isso. Então, essa é a oportunidade para que vocês parem um instante e pensem, o que é que eu gosto de fato? O que eu quero fazer na minha vida? Quando nós somos pequenos, as pessoas vêm e nos perguntam, né? O que você quer ser quando crescer? Aí uns vão dizer, quero ser astronauta, quero ser professor. Eu vou falar um pouquinho de mim, assim, bem rápido, né? Quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu tinha 6 anos, eu dizia que seria professora. E é interessante ver, né, que é isso que ocorreu na minha vida. Apesar de eu ter tido outras formações, eu tenho formação como tradutora também, tradutora e intérprete. Mas os caminhos foram me levando para ficar na área aí da docência, né? E é algo que é muito forte dentro de mim. Então é isso que vocês precisam perceber em vocês. Então é um trabalho, assim, muito de sensibilidade, de saber perceber aquilo que está aflorado dentro de você, né? Então essa atividade ela é muito importante. Eu peço que vocês vão lá, dediquem um tempo, né? Façam com carinho, porque tem a ver com a vida de vocês, né? Então, entrem lá no Padlet, construam algo muito legal, assim, um momento assim tranquilo, vocês vão lá e falem um pouquinho do sonho de vocês. O que vocês gostam de fato, né? O que vocês vislumbram aí para o futuro de vocês. Então, vou aguardar, tá bom? Gostaria de já ter mostrado hoje, mas como temos participantes que não fizeram, não participaram, eu estou aguardando, tá bom? Quem está nos acompanhando no chat, gostaria de agradecer, como eu já havia falado, né? A participação na primeira oficina foi bem legal, bem interessante, pudemos trocar algumas ideias. Quem tiver essa possibilidade de acompanhar no horário aí que nós estabelecemos para acompanhar as oficinas, nós temos essa possibilidade de estar lá no chat e interagindo um pouco mais. Bom, lembrando de tudo isso, né? 3 pontos básicos aí, né? Eu coloquei para vocês que são lições importantes aí que nós aprendemos e que são básicas para a gente começar de fato nesse mundo da leitura, né? Para quem já é leitor, de repente isso vai estar bem mais claro na mente.
mas para quem porventura está adentrando esse mundo, é importante colocar esses fatos aqui. Então, primeira coisa, né, quando nós selecionamos um livro, um texto, algo para ler, vocês viram na reportagem, né, que a leitura, independente se é um livro, né, uma revista, ou por meios eletrônicos, né, um jornal também, digital, não importa, o importante é que nós possamos exercer esse hábito da leitura, certo? Então, primeiramente, o que eu preciso entender e conhecer? Os fatos históricos, né, que estão ali cercando aquela leitura que eu estou em contato. Então, quando nós fazemos isso e buscamos esses fatos históricos, nós precisamos fazer algumas pesquisas, certo? Então, principalmente aí, a época em que esse texto foi escrito, desvendar, né, o que tinha ali por trás, mas o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, às vezes, nós nos deparamos com alguns textos, lemos e aí paramos ali. Aí vai ficar difícil, né, a gente ter uma compreensão completa sobre o que aquele texto quer nos dizer. Então, as pesquisas, né, para complementar o entendimento daquele texto, elas são essenciais. Não somente isso, né, entender os fatos históricos que cercam aquele texto, mas, a partir do momento que eu seleciono um livro, estou aqui com um livro que nós utilizamos na primeira oficina de jogos digitais, que nós fizemos ali o estágio para o ensino fundamental. Nós trabalhamos conteúdos deste livro, para quem conhece ou para quem não conhece essa obra, o Diário de Anne Frank, tá? É um relato, né, um diário, como está aqui, o Diário de Anne Frank, onde nós podemos ter a oportunidade de conhecer, né, os pensamentos da Anne Frank. Então, nessa oficina, nós tivemos a oportunidade de conhecer todo o contexto ali da época, o que estava acontecendo enquanto a Anne Frank relatava no seu diário, né, os seus pensamentos. Então, vejam que interessante, ao mesmo tempo em que ela compunha esse diário, que ela não imaginava que seria publicado, né, era um diário pessoal, diário, principalmente meninas que têm diários, né, sabem que é algo pessoal, é aquilo que você coloca muitas vezes que você não vai dizer para ninguém, então são segredos, né, que a Anne Frank deixou registrado ali e nem imaginava que viria ter essa dimensão toda, né. É um livro, assim, muito bem colocado, né, na literatura e ficou conhecido no mundo inteiro, né, virou um best-seller, assim como é possível ver aqui, né, na capa aqui do Diário de Anne Frank. Então, a partir do momento que eu seleciono um livro para eu ler, um texto, seja qual o gênero, o tipo de texto que vocês têm em mãos, eu preciso mergulhar nesse universo, né? Então, eu vou além dele. Então, eu não me contento em apenas ler o texto e dizer li, né? Então, é um trabalho além, né? Vejam aqui, ó. Até na chamada, no convite que foi feito ali para vocês participarem dessa oficina, inclusive no grupo, né, do WhatsApp, também está essa ideia. Então, nós queremos dizer algo com isso. O livro aberto, né, com informações, coisas que estão brotando dali de dentro, né, e querem nos passar algo. Vejam aqui, ó, a leitura nos faz viajar por mundos e épocas que não seriam possíveis se não através dela. E é verdade. É como uma viagem no tempo, né? Imaginem, aqui essa obra aqui, o Diário de Anne Frank, né? Que ocorreu em torno de 1941, 42, né? Quando ela começou os registros, ó, o primeiro registro do Diário de Anne Frank. Aqui, ó. É do dia 14 de junho de 1942. Então, no momento em que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial.
certo? Então, a partir do momento que nós começamos a ler ali o Diário de Anne Frank, por exemplo, nós estamos voltando no tempo, estamos participando daquele momento, né? Então, imagina, nós temos filmes que mostram essa ideia, né, da viagem no tempo. Então, é justamente isso, uma viagem no tempo. E eu achei super interessante nessa figura que eu coloquei aí para vocês verem, né? Que diz que as melhores viagens da minha vida eu fiz sem sair do lugar. E se a gente pensar nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que nós precisamos ter esse isolamento social, né? Estamos sendo forçados a isso, né? Por conta dessa pandemia. Imagine você ter essa oportunidade de viajar sem sair do lugar, sem gastar. Olha só, nós falamos, né, que os livros são caros no Brasil, mas quanto eu posso aprender através de uma leitura, né? Quantas coisas eu posso conhecer. O Charles William Eliot disse que os livros são os amigos mais silenciosos e constantes, são os conselheiros mais acessíveis e os professores mais pacientes. Pensando, né, nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo, quem não está sentindo falta, né, de uma companhia ali, amiga, mais próxima? Nós estamos sendo privados dessas coisas. E os livros também podem ser amigos. Olha quantas vantagens, eu só consigo ver ganhos, né, através disso. Nós falamos dos mentores das nossas vidas, né, na primeira oficina. E eles são isso, vocês estão podendo confirmar através de diversas falas de outras pessoas, né, que foram ou são leitoras, né, que os livros têm esse poder. Então eles nos ensinam, são como professores. Imagine, você tem um livro à sua mão ali, ao seu lado, você tem um professor, um mentor, alguém para te ensinar. Então, a partir do momento que eu estiver com a leitura selecionada em mãos, a proposta é essa. Eu vou entrar nessa história, eu vou entrar nessa proposta, mergulhar de cabeça. E a partir do momento que você mergulha nessa história, você vai abrir uma conversa com o livro. Bom, quem conhece esse pensador aqui, Descartes, né? Ele dizia que ler um bom livro é como conversar com as melhores mentes do passado. Imagine que oportunidade, né? Poder conversar com esses grandes pensadores, fazer perguntas a eles através, né, daquele momento que você separa para conhecer aquele assunto que você tem em mãos, que você pode ter o contato naquele momento. Muito bom. Então, algumas lições aí importantes e básicas, né, para a gente poder começar. Então, nós vamos aí agora nos adentrar à segunda oficina de leitura, conhecendo, enfim, as estratégias leitoras. Essas estratégias leitoras, elas estão sendo divididas em duas partes. Hoje nós veremos a primeira parte das estratégias de leitura. Na próxima oficina, nós veremos a segunda parte. E na última oficina, a quarta, nós faremos um apanhado de tudo isso e teremos o nosso encerramento, além do nosso sorteio. Não se esqueçam disso, não é? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, nós precisamos de organização, certo? Não tem como eu adentrar esse mundo da leitura, ser um leitor, de fato, sem organização. Então, isso é básico. Lembre-se desse alvo. Esse alvo quer dizer para vocês precisam de foco, nós precisamos ter um foco, um objetivo. Se eu não tiver, vai ser difícil, né? Eu conseguir adentrar a essas propostas e mudar, né, os hábitos que eu tenho para de fato me beneficiar da leitura na minha vida. Eu propus a vocês, então, o projeto de vida, né? Então, com esse projeto de vida que eu estou aguardando vocês colocarem lá no Padlet, ó, estou cobrando de vocês, hein? Com esse projeto de vida em mente, o que vocês farão? Vocês vão pensar nele, tá? E vão pesquisar livros que tratem do assunto que vocês escolheram, que tem a ver com esse projeto de vida, certo?
Por que eu estou frisando tanto essa questão do projeto de vida? Talvez vocês pensem, mas que tem a ver projeto de vida com livros? Tudo a ver, né? Muitas vezes a pessoa se encontra perdida, não sabe por onde começar, né? Então, eu não gosto de nada, né? Como nós falamos, né? Não gosto de ler. Então, a partir daqui, eu já suponho que vocês tenham mudado essa visão, certo? Então, é difícil você esperar de alguém que dizia isso, que ela vai ter autonomia para escolher um livro de uma forma assim simples, né? Facilitada. Ela poderia até ir até a internet, buscar numa biblioteca, ir, né, num acervo ali e pegar um livro. Mas o que pode acontecer? Aos poucos a pessoa vai acabar desanimando e vai abandonar esse, digamos, primeiro passo, né? Que veio com esforço, né? Então a gente precisa de um esforço para querer isso, né? Então, se nós partirmos aí da ideia do projeto de vida, a chance de eu ter um sucesso na minha leitura ela vai ser bem maior, certo? Concordam comigo, né? Então, quando eu falo de algo que eu gosto, é muito mais interessante. Então, por isso que nós colocamos essa ideia do projeto de vida. Pensem nele. Qual é o meu projeto de vida? Quais são os meus sonhos? Do que eu gosto de fato? E a partir daí, vocês vão fazer uma pesquisa inicial procurando livros que falem a respeito disso, desse assunto que você escolheu. Muito bem, com o seu projeto de vida aí em mente, digamos que você encontrou lá uma obra que chamou a sua atenção. Nossa, olha só que legal, eu gosto, então vamos colocar aqui, ó. Tem um livro aqui pertinho, claro que eu tinha que estar com alguns livros aqui, não é? Olha só, não sei se vocês conhecem esse livro. É do George Orwell, 1984. Um livro muito interessante, muito importante. Já estou até recomendando a leitura dele. Ele fala sobre muitas coisas que nós temos vivido hoje, tá? O controle das pessoas, né? Aquilo que querem que nós acreditemos, que nós pensemos, não é? Então, vejam a importância dessa leitura, né? Se eu tenho contato com essa obra, eu começo a pensar, será que de repente nós estamos vivendo algo que gostariam que nós vivêssemos? Olha só. Então, para quem nesse momento tem visto essa situação que nós estamos vivendo, por exemplo, da pandemia, muitas coisas estão mudando, não é? Nós sabemos que existe uma questão sanitária, né, que precisa aí de um controle aí da nossa parte, mas até que ponto esse controle irá sobre nós? Então, se você é um questionador e de repente pensou sobre esse assunto, esse é um ótimo livro, tá? Para você explorar e entender um pouquinho disso. Muito bom, então digamos que esse é o livro que eu selecionei, eu escolhi para explorar, né? Tem a ver com aquilo que está na minha cabeça, né? Tenho pensado muito sobre as coisas que têm acontecido atualmente aí à nossa volta, essas mudanças na sociedade que nós estamos passando. O que eu vou fazer agora? Meu livrinho na mão, eu vou encontrar um lugar adequado. Sim, o lugar é importante. Se nós simplesmente pegarmos o nosso livro, sentarmos de qualquer jeito e não termos ali um lugar adequado que busque a concentração nesse momento, é muito provável que você vai abandonar o livro em questão de minutos. Então, um lugar assim, isolado, onde você possa ficar ali, né, sozinho, de preferência. De repente, você até pode ter uma companhia, mas é importante que essa companhia também colabore para que você tenha a concentração necessária para entender o que você tem em suas mãos. Então, evite as distrações, né? Eu propus para vocês a ideia de, no mínimo, 15 minutos por dia. Olha lá. Então, é no mínimo, não é que só 15 minutos, né? Não é isso. É no mínimo. E essa proposta é para aqueles que não tinham hábito. Quem já tem o hábito da leitura,
15 minutos não é nada. Nem conta, não deu nem tempo de ler aqui qual que é a ideia do livro, né? Do que ele vai falar. Então, desliga o celular, de repente não quer desligar, mas deixa ele separado, não fique olhando, né, para o celular. Desliga a TV, né? Evite os focos ali que vão tirar a sua atenção da leitura, né? Tenha foco, né? Lembrem lá do alvo, isso é muito importante que vocês tenham em mente. Foco. Então, eu quero uma mudança para minha vida, né? Nós vimos os motivos. Então, é um trabalho reflexivo aqui, ó. A gente está pensando e repensando, né, aquilo que nós temos feito. Então, estamos buscando uma mudança com isso, certo? Então, sem distrações, aquele tempo que eu vou separar, assim, fielmente e foco na leitura, certo? Muito bom. Então, me organizei, estou com meu livrinho aqui em mãos. Aí eu faço uma pergunta para você. Mas você sabe mesmo ler? É. Aí vocês vão falar, ah, como assim? A gente está participando de uma oficina de leitura, a gente sabe ler, né? Aí é que está. Muitas vezes nós achamos que sabemos ler, né? Mas nós não sabemos ler de fato. E eu digo isso porque nós estamos cercados à nossa volta por comunicação. Tudo que nós olhamos, por onde nós passamos, nós temos comunicação. E a comunicação envolve a linguagem. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí algumas placas de trânsito, certo? Quando eu olho para essas placas, elas querem me dizer alguma coisa, certo? Então, eu tenho aí nessa figura, nessa foto dessas placas, uma linguagem que eu vou chamar de não verbal, certo? Então, eu tenho símbolos e esses símbolos, eles querem me dizer alguma coisa, né? Se, por exemplo, eu vejo ali a placa da travessia de pedestres e eu estou dirigindo o meu carro. Se eu ignorar, não ler esta placa, o que eu posso fazer? Eu posso provocar um acidente, certo? Então, se eu deixar de prestar atenção, aquela mensagem que está ali me dizendo alguma coisa e interpretar o que ela quer dizer. Então, o que ela quer dizer? Então, eu olho aquela placa, aí digo, olha só que placa bonita, né? Um homem passando na faixa, muito bom. Aí eu sigo a minha viagem com o meu carro e ignoro aquela mensagem que eu vi naquela placa. Vejam quantos problemas eu poderia ter, né? Se eu ignoro, passo ali na faixa de pedestre, sabendo que aquela placa queria me dizer alguma coisa, eu posso provocar um acidente e trazer consequências muito graves, né? Para, porventura, alguém que estivesse passando e para mim mesmo. Então, quando eu perguntei se vocês sabem ler, a minha pergunta é nesse sentido. Se vocês sabem olhar as coisas que estão à volta de vocês e interpretar o que elas querem dizer. Um outro exemplo, um outdoor aqui, ó. Para que serve um outdoor? Para dizer para vocês que vocês precisam daquele produto que está ali. Então, os outdoors, eles querem convencer as pessoas a comprarem aquele produto que elas anunciaram ali. Então, tudo à nossa volta quer nos dizer alguma coisa, quer nos comunicar, e nós estamos cercados por todas essas coisas o tempo todo. Então, se nós não soubermos fazer uma leitura do que nos cerca, nós teremos muitos problemas na nossa vida. Inclusive, existe a história do Kaspar Hauser, que eu vou falar bem rapidinho para vocês sobre ele. O Kaspar Hauser, ele sofreu justamente por conta dessa ausência de saber ler o mundo. E quando eu digo saber ler o mundo, é nesse sentido que eu havia colocado aqui para vocês, né? De olhar o que está à minha volta e entender o que essas coisas querem me dizer. Então, o Kaspar Hauser, ele nasceu no dia 30 de abril de 1812, segundo constam as informações que foram encontradas sobre ele, né?
ele foi abandonado numa praça em Nuremberg, lá na Alemanha. Quando ele foi encontrado ali naquela praça, ele foi encontrado, como vocês veem aí nessa imagem, com uma carta na mão e um livro de orações. E o problema é que não é simplesmente o fato, que já é muito grave, dele ter sido abandonado, mas é pela reação dele. Ele permaneceu parado ali com aquela carta na mão por horas. Então, depois de muito tempo, as pessoas perceberam, né, que aquilo estava estranho e foram ali falar com ele. E a única coisa que ele sabia dizer era: quero ser um cavaleiro como meu pai. Ele só sabia dizer isso. Então ele causou muita estranheza ali naquela época, na sociedade ali onde ele viveu. E ele virou assim uma atração. As pessoas colocavam ele, e ele virou, inclusive, até como uma figura que servia de chacota, né? As pessoas acabavam rindo dele. Porque ele não sabia interpretar o mundo, ele não sabia fazer essa leitura do mundo. Ele olhava à volta dele e ele não entendia. Ele morreu no dia 17 de dezembro de 1833. O que aconteceu com Caspar Hauser é que ele foi isolado da sociedade. Ele cresceu dentro de um calabouço. E lá nesse calabouço ele só tinha contato com um cavalinho de madeira e dormia numa cama de palha. Ele nunca havia visto ninguém. Apenas uma pessoa que trazia pão e água ali para ele se alimentar. Mas ele nunca havia tido contato com nenhuma outra pessoa antes. Então imaginem, vocês, estar diante ali de uma praça, diante de várias pessoas, ele não entendia nada do que estava acontecendo. Então ele ficou congelado, literalmente. Se vocês se lembrarem de histórias como, inclusive tem obras, né, sobre a história do Tarzan, né, Mowgli, o Menino Lobo, se alguém já teve a oportunidade de ler também vai se lembrar. Essas histórias nos mostram que algumas crianças, né, que foram abandonadas ou cresceram no meio de animais, o que aconteceu com elas? Elas aprenderam a viver como animais. Então, aquilo que nos é colocado é aquilo que nós temos como modelo para ser, né? Vamos lembrar aquilo que nós falamos dos mentores, dos influenciadores. Vejam como que é sério isso, né? Então, nós precisamos pensar, né? O que nós temos visto, o que tem nos estimulado. Eu vou mostrar um trechozinho do trailer do filme que foi feito sobre o Caspar Hauser, que se chama em português O Enigma de Caspar Hauser. Vamos lá. Caspar Hauser wurde auf dem Unschlittplatz in dieser Stadt, so wie er hier steht, aufgefunden. In der rechten Hand ein Gebetbuch, hier in der linken der anonyme Brief. Er stand ausgesetzt in unserer Stadt, konnte weder gehen noch sprechen. Offensichtlich hatte er noch keinen lebendigen Menschen bis dahin gesehen. Warum ist mir alles so schwer? Warum kann man das Klavier nicht spielen, so wie das Atmen? Du musst eben jetzt in deinem Alter alles nachholen, weil du früher nicht unter Menschen warst. Die Menschen sind mir wie die Wölfe. So kann man das nicht sagen. Darf ich Ihnen meinen jungen Schützling Caspar vorstellen? Muito bem, então
vocês puderam perceber, né? Aí a diferença de comportamento do Kaspar Hauser devido a esse isolamento que ele foi submetido, né? Então ele não entendia o mundo. O que estava ali à volta dele, ele não conseguia compreender. Ele foi ensinado, como vocês puderam ver, né? Posteriormente, mas era muito mais difícil, né? Porque é aquela fase em que nós aprendemos com muito mais profundidade durante ali a infância, né? Período em que as conexões, né, no cérebro estão ali ativas de uma forma assim como nós não observamos da mesma forma quando se está mais velho, né? Ele não teve essa oportunidade nesse momento, então, logicamente, ele teria muito mais dificuldades em aprender as coisas. Ele aprendeu, sim, aprendeu a falar, né, até escrever, mas foi bem mais difícil. Para vocês terem uma ideia, quando ele viu fogo pela primeira vez, o que nós fazemos se nós vemos fogo? Nós corremos, nos afastamos, né? Nós gritamos, nós sabemos o que aquilo causa, né, em nós. Ele pegou o fogo, ele não sabia a consequência ali do fogo. Então ele não entendia a consequência das coisas porque ele não tinha conhecimento. Então vejam, né? A linguagem, saber interpretar o mundo, tudo isso envolve uma leitura do mundo, das coisas que estão à nossa volta. Não somente como o Kaspar Hauser, né, que foi privado desse conhecimento, muitas vezes, muitas pessoas estão no mundo, mas elas foram privadas também de um conhecimento mais aprofundado sobre as coisas. Eu vou mostrar esse outro vídeo aqui, onde vocês verão, né, esse rapaz. Ele está tentando uma vaga numa empresa e eu quero que vocês observem a maneira que ele se porta e a reação da, digamos, seria uma diretora, né? Ali a executiva ali da empresa onde ele está ali buscando um emprego, supostamente. Vamos lá. Aí, tá esperando o que eu tô esperando? Como? O elevador. É que eu sou bom de piada. A senhora é da diretoria, né? Não, eu perguntei por causa de quê? A sua roupa é irada, show de bola. Muito agradecida, muito agradecida. O pessoal da diretoria, normalmente, aí, o pessoal mais velho, tem cara de velho mesmo, sacou? A senhora não, dá pra ver que tem bom gosto. Aí, sem querer tomar o seu precioso tempo, o pessoal não reconhece o meu verdadeiro valor, porque eu tenho o maior espírito de liderança. E sendo a senhora da diretoria, poderia dar uma mãozinha, né? Ó, eu tô aqui com o tal do meu currículo vitae. A senhora magníssima, digníssima, magnânima, pô, poderia dar uma forcinha, né? Deixa eu pegar aqui pra senhora aqui, eu sempre trago comigo, né? E... Pô, que isso aí? Ela vazou. Pô, eu tava mandando tão legal e ela nada. Muito bem. Então vocês puderam perceber, né? Ele estava completamente fora da ideia do que nós precisamos fazer quando queremos um emprego, né? A roupa dele, né? Inadequada para o contexto, para a situação em que ele está, a maneira de falar, né? A forma de agir. E vocês percebem a reação ali da diretora quando vê e escuta ele falando, não é? Então, por isso que eu perguntei para vocês. Você sabe mesmo ler? Então, vocês veem que saber ler vai além de ler apenas as palavras, certo? Então, nós falamos da linguagem não verbal, ali, através das figuras. E nós temos também a linguagem verbal. E aí nós vamos falar um pouquinho do texto, né? No latim, a palavra texto significa tecido, tecer, vem aí da origem em latim, textus, tá? Então, se vocês imaginarem um tecido, o tecido, ele tem a linha que está entrelaçada, né? Imagina, eu pego uma agulha
pego aquele fio, né, e entrelaço. Quando eu faço essa composição, eu tenho um tecido. Então, eu poderia pensar exatamente assim sobre o meu texto. Então, o texto é esse conjunto de palavras ali reunido que vão me permitir ter o quê? Uma interpretação e também transmitir uma mensagem com isso. O texto, ele pode ter tipos diferentes, né? Então, imagine esses tecidos, que são os meus textos, né? Toda a composição que eu criei ali pode querer coisas diferentes. Então, o meu texto, ele pode ter o objetivo ou propósito de narrar, relatar alguma coisa, argumentar, expor ou descrever ações simplesmente. Se eu busco narrar algo com o meu texto, com aquela construção que foi feita das palavras, então, o que eu teria aqui? Eu teria uma história com personagem, tempo, espaço e um narrador. Então, eu teria um tipo narrativo. Dentro desse tipo narrativo, eu poderia ter estruturas como contos, fábulas, narrativas de aventura, romance, ficção científica. Os gêneros são essas estruturas que vão compor o meu texto e vão ter funções na comunicação. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na história em quadrinhos, ela tem uma estrutura, uma organização. E quando eu olho para ela, eu sei dizer, isso é uma história em quadrinhos. Então, vocês estão percebendo que existe um grupo de condições presentes ali no texto que me ajudarão a entender, esse texto é um romance, é um conto, uma fábula. Eu coloquei algumas obras que vocês falaram lá no chat, na oficina 1. Foi citado O Morro dos Ventos Uivantes, Emile Brontë, Pequeno Príncipe, Rilla de Ingleside e as histórias em quadrinhos de bis. Certo? Muito bem, então se o meu objetivo é contar uma história com esses elementos aí presentes, então eu vou narrar a minha história por meio dessas formas aqui. Coloquei algumas apenas, ok? Se eu quero relatar alguma coisa para quem lê, então nesse momento eu busco descrever algo ou alguém indicando aspectos, características ou detalhes sobre alguma coisa. Isso pode ser apresentado na forma de relato de experiência, diário, anedota ou piada, um caso, uma biografia. Vocês viram aqui, eu mostrei para vocês o diário de Anne Frank, certo? Então, seria de caráter descritivo, né? Desse tipo de texto. Se, ao contrário disso, eu gostaria de argumentar, vejam lá. Então, eu quero defender uma ideia com base na argumentação. Eu quero convencer o leitor sobre alguma coisa. Então, quando eu faço isso, eu poderia ter isso encontrado através de uma redação, um artigo de opinião, uma carta do leitor, um debate regrado ou um discurso de defesa e acusação. Vocês viram lá com Martin Luther King o discurso dele, né? Entraria aqui nessa categoria. Se eu desejo expor algo, então eu quero informar alguém de algum fato e orientar sobre uma notícia. Isso pode acontecer de que formas? Por meio de palestras, exposições orais, conferências, um relatório ou até uma reportagem. Por fim, eu poderia querer descrever algumas ações. E se esse é o meu objetivo, eu quero ensinar o meu leitor a fazer alguma coisa. Eu quero orientar passo a passo para que ele tenha sucesso naquilo que ele está fazendo. Então, se vocês pensarem, por exemplo, nos manuais de instrução, nas receitas, nas regras de um jogo, bulas de remédio, em regulamentos. A partir do momento que o leitor pega aquele texto para ler, ela quer ter um sucesso ali no que ela busca, né? Então, vou aproximar aqui, ó, esse manual aqui desse controle de ar-condicionado, olha lá. Certifique-se de que a unidade está devidamente ligada, a força esteja disponível. Então, passo a passo. Então, aqui eu tenho um texto do tipo injuntivo, né? Porque eu quero ensinar o meu leitor a fazer alguma coisa. A receita, olha lá, está me ensinando a fazer
um bolo. A bula quer me ensinar exatamente o que eu preciso fazer, como tomar o meu remédio. Então, em todas essas situações, vocês percebem que as estruturas presentes nesses textos me ajudam a identificar o que eles são. Então, quando eu olho aqui, ó, essa receita, eu falo, isso é uma receita, porque tem uma estrutura ali que me mostra isso, a organização dos ingredientes, a forma do preparo e etc. Muito bem, sabendo disso, da importância de saber ler o mundo, identificar no texto o que está ali dentro dele, quais as características desse texto, nós partimos aí para a primeira parte das estratégias de leitura. Então, o que são estratégias? São as técnicas que nós utilizamos para obter informação de forma que o processo de compreensão, nesse caso da leitura, ele vai ser facilitado. Então, são ferramentas que eu utilizo para ler melhor. Então, para isso eu preciso de um plano de ação, certo? Ó, então, vamos lá. Vocês fizeram, né, todo aquele trabalho inicial do projeto de vida, eu pensei, eu separei um lugar, né, me isolei ali para poder ter uma concentração. Olhei aquele texto, né, vocês perceberam que eu preciso fazer essa leitura, né, de todos os detalhes que estão à minha volta para identificar o que eu tenho ali. E aí nós vamos dividir essa etapa aqui em 3, tá? Antes, durante e depois da leitura. Então, antes da minha leitura, vamos voltar aqui com o 1984. Eu peguei o meu livro, antes de ler o meu livro, ou esse momento pré-leitura, primeiro eu preciso definir quais os objetivos da minha leitura. Por que eu devo ler esse livro? Eu preciso responder essas perguntas para mim mesmo. Eu tô lendo por quê? Por prazer, porque eu achei interessante, eu quero ler. Ou porque eu preciso obter informações para fazer alguma outra coisa, ou eu preciso completar uma tarefa. Primeiro ponto, quais os meus objetivos? Segundo ponto, eu preciso ativar o conhecimento prévio. Sim, todos nós temos dentro aqui de nós, da nossa mente, um conhecimento armazenado, que é o nosso conhecimento de mundo, e eu vou usar tudo que eu sei até aqui para compreender melhor esse texto. E vejam as vantagens. Quando nós lemos, esse conhecimento de mundo aqui, ele amplia, ele aumenta. Então, quem lê mais, sabe mais. E nós vamos prever o conteúdo do texto que eu tenho aqui. Como? Aí vocês vão dizer, mas não tem bola de cristal, né? Não dá para prever. Então, o que nós faremos? Nós vamos fazer uma análise do livro. Eu vou pegar o meu livro, eu vou analisar a capa, eu vou olhar o sumário. Aqui os releases, né, do livro, essas capas internas que nós temos. Vou fazer uma leitura inicial. Quando eu faço essa leitura aqui, primeira, desses recursos presentes no próprio livro, eu já estou fazendo uma previsão do que eu vou ler. Então, todos os recursos do livro, o sumário, o título, o subtítulo do livro, do meu texto, eles vão me ajudar a criar já um cenário inicial para aquilo que eu vou encontrar. No livro aqui da Anne Frank, olha lá, eu tenho um sumário. Olha lá, eu tenho no sumário as datas em que ela escreveu os seus relatos, os seus registros. Isso aqui eu posso utilizar como um recurso para eu poder me achar ali dentro da leitura. Eu falei para vocês, né, do objetivo da leitura. Por que isso precisa também ser bem definido, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Por quê? Se eu leio por prazer, de repente eu vou ter um tempo um pouquinho maior, mais tranquilo, para explorar ainda mais. Ou, se eu preciso completar uma tarefa, talvez eu precise de um ritmo de leitura um pouco mais rápido. Então, isso precisa ser bem definido para eu saber como organizar essa minha leitura. Muito bem, então, esse momento seria pré-leitura, antes da minha leitura. Agora, vamos lá, entramos no processo da leitura. Durante a leitura, o que eu vou fazer aqui enquanto eu estiver lendo? Eu vou conversar com o autor do meu texto. Olha lá, coloquei inclusive essa imagem aqui, ó, representando
o que vocês farão de uma forma assim abstrata, né? Não é física, você não vai sentar de fato ali com o autor. Muitas vezes ele já morreu, né? Então, vocês vão imaginar isto. E através disso, vocês vão abrir um diálogo ali mental. Vocês vão fazer perguntas. Aqui, ó. Trabalho na mente. Ah, mas por que você disse isso? Por que ele afirmou isso? Ah, não, mas eu não concordo com isso. Então eu confirmo ou eu nego aquelas hipóteses que estão apresentadas no livro. Além disso, eu controlo o que eu estou lendo e compreendendo. Se surgiu um momento em que eu não entendi um trecho, eu posso interromper essa leitura, se necessário. Dependendo do caso, eu sigo com a minha leitura, né? E eu volto depois, eu sigo e eu tento compreender conforme a leitura se desenrola e aquilo faz sentido, né? Então, isso vai ser necessário por vezes. Ou interromper, fazer uma pesquisa, buscar o significado de uma palavra no dicionário, ou não. Então, isso vai ser adquirido conforme nós amadurecemos na leitura. Nós vamos percebendo essas necessidades. Fazer anotações, claro, né? Aqui tem algumas frases aqui, ó, que estão grifadas, né? Ali, como eu coloquei para vocês na imagem também, né? Observações, marca-texto, tudo isso vai nos ajudar a, quando nós voltarmos naquele trecho, entender o que ele queria dizer para nós. E considerar o contexto, eu falei para vocês inicialmente, né? Fazer uma pesquisa do contexto da época, dos fatos históricos. Então, eu coloquei dois contextos. Então, nós temos o contexto da época e o contexto do próprio texto. Os dois juntos, nós vamos usar para ter a compreensão desse texto. E aqui eu achei interessante essa citação, vou deixar para vocês, da Nijair Araújo Pinto. Atesto que texto sem contexto é pretexto para qualquer desfecho. Quer dizer, se nós não considerarmos isso, nós podemos entender tantas coisas, né? E muitas vezes não era o que o autor queria que nós entendêssemos. Então isso daqui precisa ser levado em conta enquanto eu faço a minha leitura. Muito bem. Então, terminei minha leitura, né? Parabéns, então, se você chegou nesse ponto. E agora? E depois da minha leitura? Nós vamos verificar a compreensão. Então, uma possibilidade é eu fazer um resumo sobre esse texto, né? Contar para alguém aquilo que eu aprendi, conversar, procurar, né, clubes de leitura onde as pessoas estão discutindo sobre o assunto. Reler o texto, muitas vezes é necessário, voltar no texto. Não, vamos ler de novo, não entendi essa parte, deixa eu ver o que é que ele está dizendo, vamos entender melhor. Com essas estratégias iniciais aqui, então essas são as primeiras estratégias, parte 1, ok? Que nós colocamos como forma de facilitar o nosso processo de compreensão de leitura. Bom, com isso aqui, nós queremos buscar a proficiência que nós falamos. Eu vou deixar para vocês esse vídeo que mostra o poema Navio Negreiro de Castro Alves. Eu queria mostrar para vocês, mas o tempo já está bem avançado. Então, vou deixar na ferramenta Jamboard para vocês como uma segunda atividade colaborativa e vocês farão o seguinte lá. Vocês vão buscar informações sobre o autor, Castro Alves, e a obra dele, Navio Negreiro. E aí, nesse momento, vocês vão colocar em prática tudo que nós vimos até aqui como estratégias de leitura, tá? Desde o início, lá desde o projeto de vida, né? Nós podemos considerar aquilo que está nos motivando até aqui, até as estratégias, antes, durante, depois, as pesquisas, o contexto, tudo isso. E vocês vão compreender, então, esse texto conforme a proposta que foi colocada aqui. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, né, do que tem lá no Jamboard. Então, para quem não conhece, o Jamboard é uma ferramenta do Google. Eu criei, então, essa primeira página, tá, com uma imagem representando aqui o poema Navio Negreiro. E coloquei algumas informações iniciais. Então, Castro Alves,
Ele foi um poeta abolicionista, ele era poeta dos escravos e também um poeta do romantismo brasileiro. Nasceu no dia 14 de março de 1847 e faleceu em 6 de julho de 1871. Morreu com 24 anos. Um autor assim, de uma genialidade enorme. O que vocês farão então? Vocês verão o vídeo, né? Vamos voltar aqui. O vídeo com esse poema do Castro Alves, Navio Negreiro. Aqui, né? Eu coloquei, depois vou deixar o link para vocês assistirem. Assistam. Estamos em pleno mar. Doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta. Coloquei só um trechinho para vocês virem, né? Como é que está aí o poema. Assistam e também acessem o link com o poema escrito. Depois de assistir, eu gostaria que vocês fizessem um treino de leitura também do poema. Observem, é um poema, ele está sendo declamado. Então, como é que eu vou declamar esse poema? Eu preciso de um tom de voz diferenciado. Então, nós já começamos, né, a perceber aquela questão da linguagem, do que eu preciso para atingir esse fim. Então, uma leitura eficiente, eficaz. Se eu declamar um poema num tom de voz constante, ele vai perder o objetivo dele, o propósito dele. Então, deixo para vocês, então, a ferramenta de Jamboard, ok? Com essa atividade, vocês vão explorar um pouco mais conhecendo quem foi Castro Alves, a obra dele, e vou deixar para vocês aí terem a oportunidade de acrescentar mais informações que vocês acharam interessantes. Então, aqui nós temos, né, ao lado o menu de opções. Podem clicar aqui, ó, se quiser colocar um desses postzinhos que eu já coloquei, e vocês vão escrever o que vocês encontraram sobre ele, ou sobre a obra. Podem inserir imagens, formas, texto, ok? Podem acrescentar aqui, tá? E se o espaço acabar, é só vir aqui na setinha, vai ter mais um quadro em branco e continuem, usem a criatividade de vocês. Vou deixar o link disponível para que vocês possam acessar. E aí nós voltamos aqui para falar na terceira oficina sobre o que nós conseguimos. Tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês nessa segunda oficina. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e já possam aí usufruir e desfrutar aí das estratégias de leitura que nós estamos conhecendo nessas oficinas. Muito obrigada a todos, uma ótima noite e nos vemos na quarta-feira na nossa terceira oficina de férias. Até mais, tchau, tchau!